Olá, pessoal! Esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho, e o nosso assunto de hoje é revisão dos conteúdos do primeiro trimestre, terceira série. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E essa é mais uma videoaula onde nós vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos do primeiro trimestre das turmas de pré-vestibular. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você é velho no canal, muito obrigado pela audiência de sempre. E é claro, se você puder contribuir com qualquer valor para que eu possa continuar produzindo cada vez mais e mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Vamos lá? Vamos aprender? Então, a primeira questão da nossa lista de revisão diz o seguinte: o metilacetileno, também conhecido como propino, é um gás utilizado em soldadura. Ele é mais denso do que o ar, um gás incolor, com um odor característico. Ele decompõe-se por aquecimento e sob influência da pressão, que produz monóxido de carbono e dióxido de carbono, causando incêndio ou explosão. Bom, letra A diz: escreva a reação de hidratação ácida do propino e escreva a nomenclatura oficial do composto orgânico X formado nesta reação. Propino, povo. Propino, prop, são 3 carbonos, então, ó, 1, 2, 3, ino, quer dizer ligação tripla. Então, a gente põe a tripla aqui ou aqui. O tio vai colocar aqui, mas poderia ser lá. Então, aqui, ó, CH3, C tripla, CH. E aí, o que acontece? Se a hidratação ácida, então vamos pegar H2O em meio ácido. Em meio ácido. E aí, o que eu vou gerar? Olha só, o que acontece? O composto que tem ligação tripla, né, ele tem o quê? Ele tem 2 π's e uma sigma, certo? A ligação π é aquela que vai romper com mais facilidade. Então, eu vou quebrar aqui, ó, pontinho de um lado, pontinho do outro. O que é o H2O? Sempre a gente vai separar o H2O em quê? H pontinho, OH pontinho. Pela regra de Markovnikov, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Então, uma vez que esse carbono aqui ele tem mais hidrogênio, o que a gente vai fazer? Vai jogar o hidrogênio para lá e vai jogar o OH, então, para o carbono do meio. Uma vez que vai fazer isso, o que a gente vai obter vai ser o quê? Jogando um pouco para cá agora. Aqui, ó, o CH3 está quieto no lugar dele, fica CH3. Esse C que recebeu o OH vai ficar COH, certo? Muito bem. E esse CH que recebeu o H, aqui fica uma ligação dupla, não é isso? Aqui fica uma ligação dupla, porque você só rompeu uma. Então, aqui fica CH e o H que entrou ali vai ficar CH2. O indivíduo, você tem que lembrar que OH ligado a um carbono com dupla é um enol. Se é um enol, é um composto instável. Então, ele vai se tautomerizar. Ou seja, vai acontecer a tautomeria, que é o quê? Quando a gente pega o quê? A gente passa a dupla aqui, ó, passa a dupla para o oxigênio e devolve com o hidrogênio. Mas por que é com esse carbono? Porque não é aqui que está a dupla. Se é aqui que está a dupla, o joguinho tem que ser com esses 2 carbonos, certo? Então, uma vez que isso acontece, o que eu vou ter então? Eu vou ter CH3, C aqui, ó, vai ficar dupla O, não é isso? E depois CH3, ou seja, eu tenho a produção, olha aqui, ó, fiquei na frente, eu tenho a produção desse composto. Então, olha aqui, ó, mais uma vez, a troca aqui, ó, a acontecer como? O carbono aqui, ó, vai passar a dupla para o O e o H vai passar para o C. Então, o que vai acontecer? Esse C aqui, que a dupla vem para cá, vai ficar dupla O, e o H que desceu para cá ficou CH3. Esse composto é uma cetona, que a gente vai chamar de propanona. Propanona. Então, esse daqui é o composto que? Esse é o composto X formado na reação. A propanona, então, vai ser o composto X, indivíduo, composto X. O tio não está aparecendo não, mas acho que deu para você entender. Vamos lá. E aí ele fala assim: o composto orgânico X pode ser reduzido cataliticamente, produzindo um novo composto Y. Redução catalítica é reação com H2. Então, ele está dizendo aqui, ó, ele pode ser reduzido cataliticamente. Então, a gente vai fazer a redução com H2. Então, como é que vai ser a redução com H2 desse composto orgânico X formado? A gente vai pegar, então, a propanona. A gente vai pegar a propanona, que é CH3, C dupla O, CH3, porque a propanona, bem, porque foi o que você produziu ali, que é o composto X, indivíduo, não é isso?
a propanona, mais o quê? Vai reduzir, que é H2, certo? Então, aqui, ó, presença de níquel, o que o tio vai fazer? A gente quebra, pontinho aqui, H pontinho, um H vai para um lado, um H vai para o outro, e o que eu vou gerar? Eu vou gerar o seguinte, vou gerar CH3, C, aqui ó, CH, porque CH binho, tá vendo esse carbono aqui? Esse carbono ele tá recebendo o quê? Ele tá recebendo um H, e esse H está indo para o O. Então, esse carbono que recebe o H vira o quê? Vira CH, certo? CH. E aí a gente tem o quê? A gente tem uma dupla O, não é isso? Que era a dupla, já que a gente quebrou, vai ficar uma só, não é isso? O O que está indo, o H que está indo para o O fica OH, certo? E, mais o quê? O CH3 que estava quieto no lugar dele. Olha lá, o CH3 que estava quieto no lugar dele, que é este CH3 aqui. Então, consequentemente, qual vai ser o nome do composto formado? Esse composto aqui é um álcool. E qual é o nome desse álcool? Esse aqui é o propan 2-ol. Propan 2-ol. Muito bem. Aí tá aqui. Esse é o composto Y, certo? Que ele está dizendo aqui. É um novo composto psilon formado. E aí é o seguinte. É correto afirmar que o composto Y apresenta atividade óptica? Para que ele tenha atividade óptica, ele tem que possuir carbono quiral, não é isso? O carbono assimétrico, que é quando ele tem 4 ligantes diferentes. Quando você olha para esse composto que ele está perguntando, vamos lá. Esse carbono é quiral? Não, porque ele tem 3 Hs iguais. Esse carbono é quiral? Não. Por quê? Porque esse CH3 aqui, Capadócio, é igual a esse CH3 aqui, Capadócio. Então ele não é quiral, certo? Muito bem. Então, e esse carbono não é quiral por o mesmo motivo que esse também não é. Então, consequentemente, se ele não tem carbono quiral, quer dizer que ele não tem atividade óptica, certo? Então, a resposta, não. Então, apresenta atividade óptica? Não. Não, pois, não é isso? Pois o composto Y, aqui ó, não apresenta carbono quiral, que a gente pode chamar também de carbono assimétrico, tudo bem? Carbono assimétrico. Vamos lá. A letra C. O propino, quando reduzido parcialmente, então eu vou pegar o propino, 3 carbonos, vou botar então a ligação tripla, vou botar aqui de novo o CH3 e o CH para completar a valência. Quando reduzido parcialmente, quer dizer que você vai quebrar só uma das ligações ali. Se ele falar reduzir totalmente, você tem que quebrar tudo bem? Só deixar uma. Então, o que vai acontecer? Eu vou quebrar aqui, pontinho, pontinho, H pontinho, H pontinho, ó, vai um H para cá, vem um H para cá. O que eu vou gerar? CH3, não é isso? Depois o quê? Esse C que recebe o H vai virar o quê? CH, não é isso? Ó, mais uma vez. Esse C aqui, ó, esse C aqui que recebe o H vai virar CH. E esse CH que recebe o H vai virar CH2, não é isso? Então, vamos lá. Esse C aqui que recebe o H vira CH. Aí fica uma ligação dupla, certo? E esse CH que recebe o H, CH2. Logo, esse aqui é o propeno, certo? Propeno, porque ele tem uma ligação dupla, eno de dupla. Aí ele fala assim, esse é o composto Z, certo? Aí ele fala assim, ó, escreva a reação que representa, né, a reação do composto Z com o ácido bromídrico em presença de peróxido. Então, aqui saiu, escreva a reação que representa a reação. Na verdade, é equação, tá? Aqui tá, escreva a equação, corrija aí, que representa a reação do composto Z com ácido bromídrico em presença de peróxido. Então, eu vou pegar aqui, ó, CH3, CH dupla, CH2, e vou jogar HBr em presença de peróxido.
presença de peróxido vai inverter a regra de Markovnikov, que é o efeito Karachmail. Ou seja, se o hidrogênio ia para o carbono mais hidrogenado, ele vai para o menos hidrogenado, indivíduo. Então, consequentemente, se ele vai para o menos hidrogenado, como é que a gente vai fazer aqui? Vou mudar de cor aqui, botar de lilás. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui, ó. Quebra a dupla, pontinho, pontinho. HBr é H pontinho, BR pontinho. Então, olha aqui, ó. O H iria para o mais hidrogenado, que seria este carbono aqui, que ele tem 2 Hs. Mas, como você está com o efeito Karachmail, ou seja, ele tem que ir para o menos hidrogenado. Então, como ele tem que ir para o menos hidrogenado, o H vai ter que vir para cá, certo? E o bromo tem que vir para este. Então, quem é que você vai gerar aqui na coisa? Você vai gerar assim, ó, CH3, não é isso? Esse CH que recebeu H vai virar CH2, certo? CH2. E esse CH2 que recebeu BR vai virar CH2BR. CH2BR. Muito bem, indivíduo. Muito bem, muito bem. Então, qual é o nome desse composto que você acabou de formar? Esse composto se chama 1-bromopropano. 1-bromopropano. Beleza. Terminamos a primeira questão longa, mas vamos agora então para a segunda questão, que diz: os aminoácidos são moléculas orgânicas constituintes das proteínas. Eles podem ser divididos em 2 grandes grupos, os essenciais, que não são sintetizados pelo organismo humano, e os não essenciais. Aí ele fala: a seguir são apresentados 2 aminoácidos, um de cada grupo. Então você tem esse aminoácido aqui, e você tem que é não essencial, e esse que é essencial. Ele fala: calcule o valor do número de isômeros opticamente ativos, destacando os isômeros de estrógeno levógeno e o DL, não é isso que é o par de antípodas, para o aminoácido que apresenta isomeria óptica. Para ter isomeria óptica tem que ter carbono quiral. Então, olha aqui, ó. Como é que eu tenho aqui? Esse carbono aqui, ele não é quiral, por quê? Porque COOH significa C dupla OOH. E se representa C dupla OOH, ele já está fazendo uma ligação dupla, logo ele não pode ser quiral. Concorda? Muito bem. Aqui, deixa eu mudar de cor porque ele está muito clarinho. Eu vou botar aqui uma cor mais escura. Vai ficar aqui, vou botar no azul. Então, esse aqui, C dupla OH, não é quiral. Por que não é quiral? Porque ele não tem 4 ligantes diferentes. Esse carbono aqui, que é o próximo, também não é quiral, porque esse H aqui é igual a esse H aqui. Então, ele não pode ser quiral. Logo, que tem carbono quiral é este. Este carbono não é quiral pelo mesmo motivo que esse também não é, ele tem ligação dupla. Esse daqui é quiral por quê, indivíduo? Porque isso aqui, olha pro tio, isso daqui é diferente disso aqui, que é diferente disso aqui, que é diferente disso tudo aqui. Então, esse carbono é quiral, certo? Então, agora o tio vai voltar, qualquer coisa, se não entender, você volta o vídeo. Então, esse aqui é quiral. Agora, esse aqui não é quiral, porque ele tem 2 Hs iguais. Esse aqui não é quiral, porque esse CH3 que está aqui é idêntico a esse CH3 que está aqui, certo? Então, muito bem. Esse carbono que é quiral, como é que a gente calcula, então, o número de isômeros ativos? Vamos lá, o número de estereoisômeros ativos. 2 elevado a n, certo? Que vai ser igual a 2 elevado a 1, que vai ser igual a 2. Ou seja, eu tenho 1D, sempre a metade D, e a metade L. Então, qual o número de pares de antípodas que eu tenho, DL aqui? Eu tenho um par de antípodas, certo? Eu tenho um par de antípodas, que é o quê? Que é um D com L, certo? Então, eu só posso formar um DL aqui, um par. Então, consequentemente, ele tem uma mistura, né? Um D, um L e um par de antípodas, que é o DL, certo? Muito bem, Binho. Vamos para a próxima questão, indivíduo. Terceira questão. Ele fala assim: considere que em um acidente, um caminhão carregado com soda cáustica, que é o NaOH, tombou, derramando toda a carga em um lago. Aí ele diz: a neutralização do lago contaminado se faz necessário. Uma empresa de material químico possui 4 sais, esses 4 sais aí. Qual dos sais, tá aí, ó, deverá ser utilizado para a neutralização do lago? Por quê? Mostra através de equação química.
Bom, indivíduo, primeiro, você está dizendo que ele derramou soda cáustica, está dizendo então que o meio está básico. Então você tem que neutralizar com alguma coisa que seja ácida, certo? Então vamos lá. BaNO3,2. BaNO3,2. O que a gente vai fazer? A gente descruza. Descruza, vai ficar o quê? Porque tem parêntese, certo? Toda vez que tiver parêntese, vai descruzar. Então, uma vez que a gente vai descruzar, o que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte, vai ser, ó, toda vez que tiver parêntese, bota-se 2 para lá, e o número 1 que está aqui embaixo, que você não está vendo, vem para cá. Vai ficar o quê? BA mais 2. Por que mais 2, Mim? Porque sempre a primeira parte é positiva. Então, sempre o primeiro aqui é positivo e aqui é negativo. Então, fica BA mais 2, NO3 menos 1. Mais NO3 menos 1. Então, se o BA é mais 2, ele veio então de quem? Do BaOH2. Por quê, Binho? O que for positivo, você vai colocar em OH. E o que for negativo, você vai colocar em H. Então, isso aqui é o BaOH2. BaOH2, o bário está na família 2A. É base forte? Vamos lembrar contigo. Base forte, família 1A e 2A. Exceto 2, berílio e magnésio. Então, lembra que berílio e magnésio formam bases fracas. Mas se não for berílio e magnésio, a base é forte. Como o bário está na 2A e não é berílio e magnésio, então a base é forte. Então, está aqui, base forte. E o NO3-1, o que o tio disse? Quando é negativo, colocar em H. Então, a gente tem que colocar em H. Vai ficar HNO3. E como é que eu vejo a força de um ácido que tem oxigênio? Ou seja, que é um oxiácido. Eu vou fazer a diferença aqui, ó. O O que é 3, menos o H que é 1, que dá 2. Quando a diferença D é 3 ou 2, ele é forte. Se D1 é médio, se D0 é fraco. Como deu 2, quer dizer que o ácido é forte. Quer dizer que este sal é derivado de um ácido forte e uma base forte. Então, o que acontece? O pH dele é neutro, pH 7. Certo? pH 7. Muito bem. Então, consequentemente, não adianta porque eu quero neutralizar. Se eu quero neutralizar alguma coisa que é básica, eu não vou jogar alguma coisa neutra ali. Eu tenho que jogar alguma coisa que é ácida para neutralizar a base. Concorda? Então, muito bem. Então, vamos para o FeNO3,2. FeNO3,2. Eu vou sair da frente. FeNO3,2. Também tem parêntese. Quando tem parêntese, eu descruzo. 2 vai vir para cá, né? Isso vai subir aqui. E o número 1 que está aqui vai subir lá. Então, vai ficar o quê? Fe mais 2, não é isso? Eu não estou nem me preocupando de balancear aqui, tá, gente? Que tem um 2 aqui. É Fe mais 2 mais o quê? Mais o NO3, que é o NO3, que é menos 1, certo? NO3 menos 1. Então, se o NO3 é menos 1, o que a gente sabe? Que a gente acabou de fazer aqui. É isso? NO3 menos 1 vai vir do HNO3, que é um ácido forte. Ácido é forte. Bom, e o ferro mais 2? O ferro mais 2 vem do FeOH2. FeOH2 é uma base fraca. Por que, Binho, uma base fraca? Porque o ferro ele não está na família 1A e nem na família 2A, Capadócia. Se ele não está na 1A e nem na 2A, quer dizer que ele não pode ser base forte, que base forte é só de 1A e 2A. Como o ferro está na família B, ele vai ser uma base fraca. Então, como ele é uma base fraca, consequentemente, esse pH vai ser um pH maior que 7. Ou seja, perdão, esse pH vai ser um pH menor que 7. Por quê? Porque o ácido vai prevalecer. Então, consequentemente, ele será a resposta. E como é que eu posso mostrar isso através de uma equação? Através da equação é o seguinte, o ferro 2, que é o que derivado de base fraca, ele reage com a água, H2O. Só que a água, o que é a água? A água é H+, ou H-. Então, quem é que vai de encontro ao ferro que é mais 2? É o OH, concorda? Como o OH vai de encontro ao ferro, o que acaba acontecendo? Você pega aqui o ferro mais 2 com o OH-, se você cruzar, o que vai dar? O ferro mais 2 com o OH-, vai dar FeOH2, concorda?
E aí, o que que vai liberar? O que que acaba acontecendo aqui? O que que sobra no meio? Uma vez que o OH foi para o ferro, vai sobrar o quê? Vai sobrar o H+, tá vendo? Como ele libera H+ no meio, o pH fica ácido, certo? Porque ácido libera H+. Então a equação é essa daqui, ela só não está balanceada. O que que a gente tem que fazer? Tem que balancear. Bom, como é que a gente vai fazer? Ó? Se você precisou de 2 OHs para vir para cá, para neutralizar esse +2 aqui, você precisa de 2 águas, porque cada água tem um H+ e um OH-. Então você vai liberar 2 H+ aqui também. Aí vai ficar, ó, 2 Hs com 2 Hs dá 4, tá vendo? Ó, 2 aqui vai ficar 4. Eu vou apagar aqui, porque eu vou botar direitinho, tá? Você volta o vídeo aí depois. Vai ficar assim, Fe+2 mais H2O, certo? Então, aqui eu vou botar um 2 aqui, 4 Hs, aqui ó, 2 com 2, 4 Hs, 2 Os, eu tenho 2 Os, um ferro e um ferro, certo? Então, a equação que explica ele ser ácido é esse H+ liberado aqui. E por que que não pode ser o K2CO3? O K2CO3, ó, eu vou apagar aqui por causa do espaço, tá bom? Qualquer coisa você volta aí o vídeo, porque você já sabe como é. Eu vou apagar aqui. Eu vou excluir aqui também. Muito bem, vamos lá, vamos excluir. Aí o K2CO3, ó, K2CO3. K2CO3 não tem parêntese, mas tem númerozinho embaixo do primeiro. Quando tem númerozinho embaixo do primeiro, o que que eu faço? Eu boto um parêntese 1. Esse 1 vai para lá, esse 2 vem para cá. Vai ficar o quê? K mais 1, não é isso? Mais CO3 menos 2. Então, quantos Ks o tio tem? 2. E quantos CO3 o tio tem? 1. Vamos lá. O K mais 1 veio de quem? O K mais 1 veio do KOH. Isso, ele veio do KOH. KOH é uma base forte. Por que é uma base forte? Porque o K está na família 1A. Então, se o K está na família 1A, aqui é uma base forte. E o CO3 menos 2? Ele veio do H2CO3. O H2CO3 é 3 menos 2, que dá 1. A gente diria que ele é médio, mas ele é exceção, ele é fraco, tá? Ele é fraco, você tem que lembrar, ô vestibulando, que o ácido carbônico é fraco. Então, isso aqui é um ácido fraco. Então, se vem de um ácido fraco com uma base forte, o pH vai ser básico, ele vai ser maior que 7. Aí não vai adiantar. Por quê? Porque se o meio está básico, o que ele falou ali, que o caminhão carregado com soda cáustica, que é uma base. Você vai jogar uma coisa que é básica lá, não vai adiantar nada, concorda? E aí, como é que fica a equação desse aqui que prova que é básico? Bom, então quem é fraco? É sempre o fraco. O forte não acontece nada. Vamos lá. O fraco é o CO3 menos 2, ó, CO3 menos 2, mais H2O, não é isso? O que que é o H2O, indivíduo? H+, OH-, certo? Quem é que vai de encontro ali, ó? Esse cara não é negativo, ele vai atrair o positivo. Então, quem vai atrair vai ser o H, certo? Então, quando você pega o H mais 1 com o CO3 menos 2 e cruza, o que que vai dar? Vai dar H2CO3, não é isso? Aqui, ó, vou fazer para você aqui, ó, para você ver, ó. H+, não é isso? Com o CO3 menos 2, você cruza, vai ficar o quê? H2CO3. Então, uma vez que você vai precisar de 2 Hs, não é isso? Está indo 2, você vai precisar de 2 aqui, né? Se são 2 H+, são 2 OH- também. Então, são 2 águas, certo? Então, vai dar H2CO3 e vão sobrar 2 OH-. Esse OH- aqui é que vai basificar o meio, certo? Muito bem. A questão de número 4, ela é parecida com a questão de número 3, a mesma coisa que se pede. Ele está falando aqui, ó, uma determinada hortaliça precisa ser cultivada em solo cujo pH seja neutro. Então, o pH tem que estar neutro. Ele fala assim, considerando que que o devido solo esteja com pH menor que 7, agora, dessa vez, o meio está ácido, pH menor que 7. O meio está ácido. Então, qual dos sais a seguir poderia ser usado para correção do seu pH? Então, para correção do pH, eu vou ter que fazer o quê? Olha, vou ter que pegar aqui, ó, o KNO3, vai ficar KNO3. É o quê? É K mais NO3 menos. Se é K mais NO3 menos, aqui vai ficar o quê?
O K mais veio do KOH, que é uma base forte. Não é isso? O NO3 menos veio do HNO3, que é um ácido forte. Por que, Binho? Porque dá 3 menos 1 a gente já fez lá em cima, dá 2. Então ele é um ácido forte. Se a base é forte, o ácido é forte, então o pH é o quê? pH neutro. Então não vai adiantar de nada, porque você quer neutralizar o pH menor que 7. Na3PO4. Como é que fica o Na3PO4? Na3PO4 tem parêntese? Não. Tem númerozinho embaixo do primeiro? Tem. Aí eu boto em parêntese 1. Aí vai ficar Na mais 1, porque esse 1 vai vir para cá, e esse 3 vai vir para cá. Mais PO4 menos 3. Quantos NAs o tio tem aqui? 3. Então vou botar um 3 aqui. Quantos PO4 eu tenho? 1. Então vou botar 1 aqui. Para a gente saber mesmo isso, não precisa balancear, tá? O Na mais 1 vem de NaOH. NaOH é uma base o quê, indivíduo? É uma base forte. Por que é uma base forte, Binho? Porque ele está na família 1A. E o PO4 menos 3, ele vem de H3PO4. H3PO4 vai dar o quê? Vai dar 4Os menos 3Hs, que vai dar 1. Então ele é um ácido médio. Quem é que prevalece, indivíduo? A base forte ou o ácido médio? A base forte. Se é a base forte, então o pH desse aqui tem a pH básico. Então a gente já sabe que é este aqui que vai adiantar, porque ele tem pH básico que vai neutralizar o ácido, certo? Como é que eu escrevo a equação? Se esse aqui é forte, nada acontece com ele. O que acontece é com o PO4. Você pega o PO4 menos 3 aqui, põe H2O, certo? Quando o cara é negativo, quando é positivo não, tá? Quando o cara é negativo, guarda bem, quando o cara é negativo, você não precisa fazer a equação completa. É só você direcionar um só, tá? Quando o cara é positivo, você tem que direcionar tudo. Mas quando for negativo, você pode direcionar um só, H mais ou H menos. Certo? Joga o H para cá. Tá vendo que esse aqui é menos 3, esse aqui é mais 1? Então fica HPO4 menos 2. Por que menos 2, bem? Porque menos 3 com mais 1 dá menos 2. Eu botei o H colado ali e o que vai sobrar é o OH menos. Tá vendo? OH menos. O OH menos, indivíduo, é que vai basificar o meio, ou seja, que vai neutralizar o solo que vai ter pH ácido. E o Ag2SO4, ele não serve como resposta. Por que ele não serve como resposta? Vou fazer ele aqui embaixo, ó, vou subir um pouquinho. Ag2SO4, depois eu apago, Hg2SO4. Tem parêntese? Não. Tem númerozinho embaixo do primeiro? Tem. Aí eu ponho parêntese 1. E aí eu descruzo. Vai ficar o quê? Ag mais 1, não é isso? Mais SO4 menos 2. O Ag mais 1, ele vai vir de quem? Ele vai vir do AgOH. Certo? E o SO4 menos 2 vai vir de quem? Vai vir do H2SO4. Então, o que acontece? O AgOH é uma base fraca. Base fraca. Por que, Binho? Porque a prata não está na família 1A e nem na família 2A. E o H2SO4 vai ficar 4 menos 2, que dá 2, ou seja, ele é um ácido forte. Se a base é fraca e o ácido é forte, quem prevalece? É o ácido forte. Então o pH vai ficar ácido. Então pH ácido. Você vai usar alguma coisa de pH ácido para neutralizar uma coisa que é ácida? Óbvio que não. Então não pode ser a resposta. Então qual é a equação que prova isso? Ó, eu pego Ag+, não é isso? Mais H2O. Como é que vai ficar? Ó, aqui é mais OH-. O que vai dar isso aqui? Ó? O Ag que é positivo. Aqui, ó, ele vai atrair o negativo, então vai ficar o quê? AgOH. Muito bem, e o que vai sobrar no meio? É o H+, mais H+. Então, o que vai acidificar o meio aqui, ó, é o H+. Certo, indivíduo? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, a gente vai para aqui. Então, essa aqui não serve, porque ele vai liberar H+, eu quero neutralizar o meio, certo? Então, vamos para agora a questão de número 5. Questão de número 5. Eu vou pegar aqui, ó, e vou tirar isso aqui daqui. Vou tirar daqui e vou para cá, tá, gente? Vou excluir. Depois você volta o vídeo aí e tira um print, alguma coisa desse tipo. Bom, 5.
O ácido clorídrico, também designado por ácido muriático, é uma solução aquosa, piriri, parará, pão doce, John Lennon, Paul McCartney, certo? Aí ele fala, explique o que acontecerá com a concentração de gás cloro. Ele quer saber o que acontece com o Cl2, certo? No equilíbrio, se aumentarmos a temperatura. Aumentar a temperatura desloca para o sentido endotérmico, sempre, Binho, sempre. Qual é o sentido endotérmico? Para lá, se o ΔH é negativo, para lá o sentido é exotérmico. Então, voltando, o sentido endotérmico, certo? Então, se você está aumentando a temperatura, você está deslocando para lá, que é o sentido endotérmico, não é isso? Então, o que acontece com o gás cloro? Se você está deslocando para lá, ele vai ser consumido. Para cá, você forma o cloro, para lá, você consome o cloro. Então, ó, será o quê? Consumido. Será consumido, pois o aumento, ele pede para explicar, o aumento da temperatura deslocará o equilíbrio, para o sentido endotérmico, que é o sentido 2, certo? Ou seja, se ele vai para o sentido endotérmico, que é para lá, se você aumentar a temperatura, ele vai acabar reagindo, vai ter que ir para lá. Se aumentar a pressão é inversamente proporcional ao volume. Aqui você tem 4 volumes, aqui você tem 1 volume. Ou seja, você tem 5 volumes desse lado. Do outro lado, você tem 2 volumes, está tudo gasoso aqui, 2 volumes, você tem 4 volumes. Se você aumentar a pressão, ele vai deslocar para o menor volume. Qual é o sentido de menor volume? É o sentido para cá. Aí você vai estar na direção do cloro, então você vai formar mais gás cloro. Então aqui, ó, o aumento da pressão deslocará o equilíbrio para o sentido 1, que é o sentido de menor volume. Isto fará aumentar a concentração de gás cloro. Muito bem, indivíduo. Aqui, ó, se diminuirmos a concentração de gás oxigênio. Se você diminuir a concentração de gás oxigênio, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor o gás oxigênio que você está tirando, certo? Ó, para lá eu consumo o oxigênio, para cá eu formo o oxigênio. Se eu tirar o oxigênio daqui, o que vai acontecer é que o equilíbrio vai ter que se deslocar no sentido de repor que você tirou, que é o sentido 2. Então, com isso, vai ter que consumir o Cl2, concorda? Porque você está indo para lá, o cloro tem que ser consumido. Para cá, você forma ele. Então, o que vai acontecer vai ser o quê? Será diminuído. Ou seja, o gás cloro, obviamente. Pois o equilíbrio será deslocado para o sentido de repor o O2 consumido. Muito bem. Vamos à próxima questão? Então, vamos lá. Próxima questão, a questão de número 6, que fala o seguinte: uma amostra de vinagre com concentração em mol por litro de ácido hipocloroso, isso, igual a 0,02 mol por litro, foi diluída com água até se obter uma solução de pH X. Então, ele quer saber o valor de X. Muito bem, ele está me dando a constante ácida de 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, como é que faz para a gente calcular o valor do pH? Então, primeiro, a constante ácida, que é o Ka, vai ser igual a m-alfa ao quadrado. Logo, a constante ácida que foi dada no exercício, olha aqui quanto é que é a constante ácida. 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Vai ser igual a molaridade. Qual é a molaridade? É 0,02
alfa ao quadrado. Logo, 1,8 vezes 10 a menos 5 é a mesma coisa que 18 vezes 10 a menos 6, que vai ser igual a 0,02 alfa, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2 alfa ao quadrado. Não é isso? Eu falei alfa, mas é alfa ao quadrado. Aí, o que a gente faz? A gente corta o 2 com 18, que dá 9. A gente corta o 10 a menos 2 com 10 a menos 6, que dá 10 a menos 4. Isso aqui é igual a alfa ao quadrado. Logo, alfa vai ser igual a raiz quadrada disso aí. Raiz quadrada de 9, ó, raiz quadrada de 9 vezes 10 a menos 4. Logo, alfa vai ser igual a raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de uma potência é sempre a metade da potência. Então, raiz quadrada de 10 a menos 4 é 10 a menos 2. Então, alfa é igual a 3 vezes 10 a menos 2, que é 3%. Muito bem. Como ele quer saber o valor do pH, a concentração de H+, é igual a mexe, peixinho. A concentração de H+, vai ser igual a molaridade. Quanto é que é a molaridade? 0,02 vezes o X. O X é 1H, 1, e o alfa. O alfa é igual a quanto? A 3 vezes 10 a menos 2, que a gente acabou de calcular. Logo, vamos lá, a minha concentração de H+, ela vai ser igual a quanto, Binho? 0,02 é 2 vezes 10 a menos 2, são duas casas depois da vírgula. Vezes 1 vai ficar isso mesmo, não é isso? Vezes 3 vezes 10 a menos 2. Logo, a concentração de H+, vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Logo, agora a gente vai calcular o pH. Para calcular o pH vai ser igual a menos log da concentração de H+, certo? Logo, o pH vai ser igual ao quê? Vai ser igual a... Opa, descer mais um pouquinho aqui. pH vai ser igual a menos log de 6 vezes 10 a menos 4. Então, o pH, vou descer mais um pouquinho, depois eu apago. O pH vai ser igual a quanto? A menos log de 6 mais log de 10 a menos 4. Log de 10 a menos 4 é menos 4. E o log de 6 é quanto, povo? O log de 2 é 0,3. O log de 3 é 0,48. Então, vamos pegar o 6 aqui e fatorar. Por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Se isso aqui o log dá 0,3 e isso aqui o log dá 0,48, então é 0,78. Então, o pH vai ser igual a menos 0,78 menos 4. Então, o pH vai ser igual a 3,22. Então, tá aí o valor do pH, 3,22. Se eu não fiz nenhuma continha errada, é esse valor aí mesmo, certo? Muito bem. Então, senhores, a próxima questão, que é essa questão 7 aqui, ele fala assim: um analista preparou 1 litro de solução aquosa de um ácido monoprótico, ou seja, um ácido HX, e de concentração 0,2 mol por litro. Após o preparo, descobriu-se que apenas 1% do ácido encontrava-se ionizado. A partir dessas informações, ele quer o pH. O pH vai ser igual ao quê? O pH é igual a menos o log da concentração de H+, certo? Muito bem. Para eu calcular a concentração de H+, vai ser igual ao quê? A mexe, peixinho. Então, a concentração de H+, vai ser igual... Quanto é que é a molaridade? A molaridade que ele me deu, olha para cá, 0,2. Quanto é que é o X? Se ele falou que é monoprótico, ou seja, se ele só tem um H, então é 1. E o alfa? Quanto é que é o alfa? Ele falou que é 1%. 1% é 1 vezes 10 a menos 2. Lembra que por cento é sempre 10 elevado a menos 2. Sempre, Binho, sempre. Então, a concentração de H+, vai ser igual a 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1, vezes 1 vezes 1 vezes 10 a menos 2. Ou seja, 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Aí, o pH
vai ser igual, então, a menos log dessa concentração, que é de 2 vezes 10 a menos 3. Então, pH vai ser igual a menos log de 2 mais log de 10 a menos 3. Então, o pH é igual a menos. Quanto é que é o log de 2? O log de 2 é 0,3. E o log de 10 a menos 3 é menos 3. Então, o pH vai ser igual. Menos 3 com 0,3 dá menos 2,7. Não é isso? Menos 2,7. Então, vai ficar 2,7. Então, aqui o pH vai ser 2,7. Muito bem, indivíduo. Muito bem. Ele pergunta, então, a constante de ionização. Então, como é que eu vou fazer a constante de ionização? A constante de ionização, olha, o Ka é igual a m alfa ao quadrado. Então, o Ka é igual a m. Quanto é a molaridade do ácido que a gente viu? A molaridade dele é 0,2. Está vendo aqui, ó, 0,2. Com a molaridade é 0,2, então a gente vai colocar aqui, ó, 0,2 vezes. Quanto é que é o grau de ionização? Se é 1%. 10 a menos 2. 10 a menos 2 ao quadrado. Então, o Ka dele vai ser igual a 0,2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Então, o Ka é igual a 2 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 4. Logo, o Ka é igual a 2 vezes 10 a menos 5. Então, está aí o valor da constante ácida do ácido. Muito bem, indivíduo, muito bem. Vamos então para a próxima questão. 8. Escreva a equação química que representa a reação de redução do 2-metil-but-2-eno. Se você está com dificuldade ainda de montar hidrocarbonetos, vai lá no biscoitinho de hidrocarbonetos, que diz bonitinho como é que você pode montar um hidrocarboneto, enfim. Vamos lá, indivíduo? Então, vamos mudar de cor aqui um pouquinho. Vamos botar o azul. Então, vamos lá. 2-metil-but-2-eno. Seu 2-metil-but-2-eno. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 2-metil. O metil tem que estar no 2. 2-eno. Eno é dupla. Só não esqueça de completar as valências, senão CH3, CH3 vai ficar difícil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, falta 1, 4. E 1, faltam 3. Aí, o que a gente vai fazer? Redução. O que é redução? É com H2. H2 em níquel. Aí você separa o H2, que é H pontinho, H pontinho. Aí eu vou quebrar a dupla, pontinho, pontinho. Aí, ó, um H vem para cá e o outro H vem para cá. Aí, o que vai dar isso aqui? Vai dar CH3, C, o quê? Esse C que recebeu o H vira o quê? CH. Muito bem, CH3. Aí, esse CH que recebeu o H vai virar CH2. E depois CH3. Esse daqui, então, é o metilbutano. Por que, Binho? Metil, se botar 2 metil, porque ele só pode estar aqui mesmo, que ele não pode estar na extremidade, ou aqui ou aqui. Ele estando aqui, o metil, ele está no segundo carbono. Mas ele estando aqui, ele vai estar no segundo carbono também. Então, não precisa botar 2 metilbutano. Metilbutano. Aí ele quer agora a reação do, né? Aqui sai um D aqui a mais que não precisa. Reação de redução do 2-metil-but-2-eno e do 3-metil-pente-2-eno, que não saiu um tracinho aqui, com HBr em peróxido. Então, ó, pente, 1, 2, 3, 4, 5. 2-eno duplo. Então, 3-metil. 1, 2, 3. Então, tô metil aqui. Então, vamos lá. Aqui vai ficar CH3. 1, 2, 3. Falta um Hzinho aqui. 4. 1, 2, 3, 4 já está completo. Aqui é CH3, aqui é 1, 2, faltam 2. E 1 aqui, faltam 3. O que eu faço? Mais HBr. Como está em presença de peróxido, ele é um anti-Markovnikov, como a gente já viu no exercício anterior, certo? Então eu vou quebrar aqui, ó, pontinho, pontinho. HBr é H pontinho, BR pontinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, um H,
O H iria para o mais hidrogenado, então vai para o menos, que esse. E o bromo, então, acaba indo para o mais hidrogenado por causa da inversão da regra de Markovnikov. Certo? Muito bem. Lembrando, regra de Markovnikov, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Mas como dessa vez a gente tem o efeito peróxido, o bromo ele vai para o menos. Então, uma vez que ele vai para o menos hidrogenado, então, consequentemente, o que vai dar aqui? Ó? CH3, não é isso? Esse CH recebe o bromo, então CH bromo, muito bom. Depois, o C que recebeu o H vira CH, não é isso? Então, esse aqui recebe o H, então vira CH, então CH. Esse CH tem um CH3 aqui, CH3. Depois, CH2, CH3, indivíduo. Qual o nome desse composto? Esse aqui é o 2-bromo, 2-bromo, 3-metil, 2-bromo, 3-metil, 1, 2, 3, 4, 5, pentano. Muito bem, indivíduo, muito bem. A 9, e derradeira questão. Considere as 4 reações químicas em equilíbrio representadas abaixo. Aí ele fala, qual das reações em que, após ser submetida a um aumento de pressão, o deslocamento do equilíbrio irá gerar também um aumento na concentração dos produtos? Produto é o que está para sentido direto. Quero saber qual deles o produto vai aumentar, ou seja, quando eu desloco para a direita. No caso do primeiro, aqui, ó, aumento da pressão, o aumento da pressão vai deslocar para o menor volume. Então, ó, mais uma vez, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Quando você aumenta a pressão, você desloca para o menor volume. Então, o aumento da pressão, se ele vai deslocar para o menor volume, qual deles está com o menor volume aqui? Vamos ver. Aqui é tudo gasoso. Então, aqui é 1 e aqui é 1. Então, são 2 volumes aqui. E aqui também são 2 volumes aqui. Beleza? Então, aqui você aumentar a pressão ou diminuir a pressão, não faz diferença nenhuma. Então, esse equilíbrio aqui não adianta. Aqui, você tem o quê? Você tem 2 com 1, que dá 3 volumes. Aqui você tem 2 volumes. Se eu aumentar a pressão, ele vai para o menor volume, ou seja, o menor volume está para cá. Então, aqui o equilíbrio 2 vai aumentar a quantidade de produtos. No 3, vamos lá. Aqui eu tenho um volume e um volume, que dão 2 volumes. Aqui eu tenho um volume e um volume, que dão 2 volumes. Aqui, aumentar a pressão ou diminuir a pressão não faz diferença nenhuma. No 4, o 4, o que eu tenho no 4 aqui? No 4 eu tenho, deixa eu aumentar um pouquinho aqui essa intensidade de luz. No 4 eu tenho, aqui ó, eu tenho 2 volumes aqui, eu tenho 2 volumes aqui e um volume aqui. Ou seja, eu tenho 3 volumes de um lado, eu tenho 2 do outro. Se eu aumentar a pressão, ele vai deslocar para lá. Então, consequentemente, esse aqui não serve porque ele vai deslocar para o reagente, não para o produto. Então, aqui ele está falando qual das reações, então a reação vai ser a 2. Muito bem. A 2, pois o aumento da pressão deslocará o equilíbrio para menor volume. Aí ele pergunta na letra B, fala assim, existe algum equilíbrio químico em que a variação da pressão não afeta o equilíbrio? A gente viu. Qual? No equilíbrio o quê? No 2, no 1, perdão, no 1, não é isso? E no 3. Por quê? Ó, 1 e 3, pois os volumes de quê? Reagentes e produtos são o quê? São iguais. Muito bem, são iguais. Certo? A gente finalizou então a nossa revisão. Eu espero que tenha adiantado para você. E sempre lembrando que, se você puder contribuir com qualquer coisa para que eu possa produzir cada vez mais e mais revisões e vídeos como esse, será muito bem-vindo. Bons estudos!
Até breve!